Os álbuns definitivos do hard rock nos anos 70. Fala galera, eu sou o Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cruanes. Aqui é o Guto Dal Porto. Hoje vamos dar sequência na nossa série de episódios falando de álbuns definitivos. E pra meter o pé na jaca, nós vamos falar de hard rock dos anos 70, cara. Que é, assim, um antro de coisa boa, né, cara? E a origem de tudo também ali, né? Tá tudo meio misturado ali também, né? Começando, né, a formar metal, um hard rock mais melódico, o glam, tá tudo ali acontecendo ali nos anos 70, né, velho? Sim, coisas muito legais. E a gente teve que fazer um formato diferente, que a gente já fez aí os 10 definitivos do heavy metal, do thrash metal. E nesse a gente teve que falar dos anos 70, porque aí depois a gente faz um dos anos 80, Sim. Porque é muita coisa. E mesmo separando anos 70 e anos 80, pra gente fazer os 10 álbuns definitivos, ainda assim, esse aqui do hard rock anos 70 foi um dos vídeos mais difíceis que a gente já fez para conseguir chegar em 10 álbuns, porque assim, a gente chegou em 10 álbuns e tem 30 que ficam de fora, que alguém pode falar, puta, mas esse aqui não tá no vídeo. Justamente porque são muitos álbuns espetaculares e relevantes e icônicos. Dá pra fazer parte 2, parte 3. Dá pra fazer um canal só de anos 70. Aqui acho que a gente colocou muito, até de última hora a gente mudou alguns entraram coisas, saíram outras, porque a gente também colocou coisas que a gente gosta bastante, né? Vocês vão ver aí que talvez vai faltar grandes nomes aí. A gente não esqueceu desses caras, mas acabamos tirando até para dar uma indicação de uma coisa diferente, de bandas que não são tão grandes e que tem tanta expressão assim, mas são muito influentes no gênero. Até mesmo o disco, né, da divergência. Né? Vocês escolheram tal disco, tal banda, mas tem tal disco. Cara, a gente foi naquilo que, entre os três aqui, agradou mais a posição. Né? Mas eu acho que é válido essa colocação, mas para justificar uma coisa ou outra, porque eu acho que 70% ou 80% da lista vão ser discos famosos, indiscutíveis, e que não vai ter nenhum questionamento sobre isso. Eu acho que vai faltar coisa, só isso. Sim. Agora, falar que um desses discos aqui é ruim, tem que levar um canavial de rola na cara, porque, pelo amor de Deus. Mas antes da gente começar a falar desses discos, né, recadinhos da paróquia, não deixando de agradecer aqui os estúdios Garage por fornecer o local onde a gente grava esse vídeo para você. Também se inscreva nesse vídeo, dá like, compartilha com os amiguinhos e vai lá no Instagram e segue PodRockBR. Então agora podemos começar essa lista de hard rock dos anos 70. Quer começar aí, Gutão? Vou puxar, que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, assim. E é um desses casos que eu falei, é uma banda que não é tão conhecida do grande público, mas ela é muito influente, ela produziu muita coisa boa, cara, que é Thin Lizzy com Jailbreak. Cara, é um disco espetacular, né, cara? Thin Lizzy é uma banda impressionante. É impressionante. O que eles produziram ali, né? Eles começam com aquela coisa das guitarras dobradas, da melodia. Eles popularizaram muito, né? Popularizaram muito, duetada, né? Eu acho que o carisma e o groove do Phil Lynott, que era o vocalista e baixista, é algo assim que influencia muita gente até hoje. Mesmo que você não conheça, nunca tenha ouvido falar em Thin Lizzy, eles influenciam demais. Porque é muito diferente, né, cara? Ele tem uma pegada assim meio mais groove, um pouco mais funk. Ele mistura um pouco de música irlandesa, né? Que eles são de lá, né? Sim. Cara, e esse disco é praticamente um best-of dos caras, né? Com certeza. É cheio de hit, né? Boys Are Back in Town, Jailbreak, Cowboy Song, Emerald, tá tudo ali, né, cara? O creme do Thin Lizzy tá nesse disco, mas Thin Lizzy tem uma discografia maravilhosa. É linda, né? Não tem disco ruim, né? Não tem disco ruim. É uma banda que, infelizmente, durou pouco. Sim. Teve ali as voltas ali, teve umas coisinhas ali que chamaram de Thin Lizzy, mas assim, se a gente pegar assim, discografia o Thin Lizzy com o Phil Lynott... sem ele um Motorhead sem o Leme, né? Virou um tributo praticamente, né? Faz sentido, né? E durou muito pouco, porque ele era um cara de muitos exageros, né? Morreu, usava muita droga, era muito louco, né?
E eu acho que a banda também não foi tão pra frente, talvez um pouco por causa dessa loucura do líder deles, né? Mas o que não tira de forma alguma o brilhantismo da banda e eu acho que a importância e a relevância dela, né, cara? E a influência pra maioria dos artistas que vieram ali na sequência, né? Isso aí também, todo mundo sempre cita Thin Lizzy ali como banda, né? Que eu vi ali nos primórdios. Influenciou Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses e todo mundo. Sem dúvida. Tem Lizzy com Jailbreak na 10ª posição. Nono lugar, já puxo aqui, que é um dos meus artistas do coração. Aqui é uma banda que eu gosto muito. E é um disco difícil até de escolher da discografia ali, porque talvez da nossa lista aqui, é o disco que tem menos hits. É, um dos que tem menos hits. Acho que é o disco que tem menos hits de toda a do nosso top 10 aqui. Eu tô falando do Billion Dollar Babies, do Alice Cooper, que apesar de ser um disco com poucos hits, ele tem No More Mr. Nice Guy de hit. Acho que é o único hit dele. Billion Dollar Babies é uma música que não pode faltar nos shows do Alice Cooper, né? Ele tem também Elected, que é eu acho uma das melhores músicas do Alice Cooper, mas que não é um hit, assim. Tem Hello Hooray, tem I Love the Dead. A questão do Billion Dollar Babies é que ele é um disco espetacular, nota 10 da primeira à última música. É o disco que você não avança nenhuma faixa, né? Realmente ele é muito inspirado e traz aí o que o Alice Cooper tem de melhor. E lá atrás, né? Lá nos primórdios. E eu acho que ali também é o meio que quase quando começa a virar a chave da banda, né? Daquela primeira fase, não é exatamente o disco que muda isso, mas eu acho que é o disco que consolida essa fase anos 70 dele ali, né? É com o Billion Dollar Babies, né? Eu acho que já começa pela capa, que é muito icônica, né? Aquela capa verde e tal, né? E apesar disso que ele diz que realmente não tem, assim, grandes hits, assim, que lembre de músicas isoladas, é um disco nota 10 de 10, né? Mas mesmo assim, vocês falam muito, estão pegando muito na linha dos hits, mas os dois hits que tem nesse disco são... talvez No More Mr. Nice Guy tá entre os top 3 hits mas dele. Billion Dollar Babies também, cara. É verdade. Então, assim, eu acho que é um disco que tem músicas que alavancaram ele bastante também, né? Sim, então, eu acho que ele é um álbum, assim... ele é bom do início ao fim, tem hit, é o auge daquele momento do Alice. Então, cara, por que não tá aqui um disco desse, né? É um dos nossos discos preferidos do Alice Cooper, que tem grandes discos em fases diferentes da carreira, né? Inclusive, nós fizemos, se eu estiver enganado, vocês me corrigem aqui, mas nós fizemos uma missão difícil que foi ranquear todos os álbuns do Alice Cooper, do pior para o melhor. A gente fez isso lá no Instagram, Pod Rock BR, dá uma conferida lá, já segue a gente. Se eu não me engano, são 34 álbuns de estúdio, então deu um trabalho. Deu um suador aí para fazer. E o número 1 no final da nossa lista, o melhor disco do Alice Cooper, na nossa opinião, foi o Billion Dollar Babies. Mas só continuando o teu raciocínio, Guto, ele meio que, como ele foi muito bem recebido, ele fez sucesso, e aonde tem sucesso tem treta, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? E a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Sim. Onde tem sucesso tem treta, vai dar muitos assuntos legais. Ele desmanchou, a banda do Alice Cooper desmanchou depois disso, e aí o Alice Cooper ressurge. Quando você vê a discografia do Alice Cooper, realmente não se percebe isso, porque ele fez isso de uma forma muito inteligente, mas na verdade a banda era uma banda chamada Alice Cooper. Ele dissolveu isso, ele virou o artista solo Alice Cooper e continuou, que o disco seguinte, se eu não me engano, é o Welcome to My Nightmare, e marca o primeiro disco da carreira solo Alice Cooper, e aí ele contratava os músicos conforme ele achava. Próximo aqui, cada um tá puxando um disco de coração, né? Vou puxar o meu aqui também, vai. Cara, é um disco de uma banda que eu amo e pra mim tá entre os melhores discos da banda, com certeza, né? É meu favorito. É o favorito da maior parte sem dúvida, da galera que curte. Tem muito hit nesse disco. Mas vamos lá, vamos falar de Who's Next do The Who, né? Ah, mas Tommy, mas Quadrophenia, cara, são discos maravilhosos. Mas o Who's Next, ele já tem outra proposta, ele já não é aquela ópera rock, né? Ele é um disco mais
comercial do The Who. E aí a gente tem Bubble Really, Who Foods That Again, tem Behind Blue Eyes, que são hits da banda, dos maiores hits da banda, né, cara? Então é um disco, pra mim, cara, que eu acho que fez muita gente conhecer The Who, né? A fase nova do The Who, né? Sem pegar aquela fase My Generation, né? Eu acho que aqui é uma fase onde ele começa, assim, os caras, tipo, lá, muito rebelde, né, cara? A gente começa pela capa, né? Que, pra quem nunca viu, é os caras urinando num púlpito lá, sabe? Aquele negócio. É um púlpito aquilo? Não sei, você acha que não é um púlpito, né? Eu não sei exatamente o que é. Uma parede, sei lá, o que é aquilo lá. E assim, e você imagina isso no começo dos anos 70, saiu uma capa dessa, assim, quer dizer... Era uma atitude até meio punk rock, assim, apesar deles não serem uma banda punk, né? Mas era uma influência pra muito, né, exatamente. Punk, né? A gente até falou isso lá no episódio de punk rock, que The Who foi uma das bandas ali que fomentou o começo, né? Desse negócio de... Aquele da atitude mesmo. Da atitude, né? E, porra, eu acho um disco maravilhoso, assim... E eu acho que o Who's Next é um desses discos que você pode colocar naquela seleta discos seleção de álbuns que são perfeitos, assim, né, cara? Perfeito. São álbuns, assim, definitivos e perfeitos, né? Sim. Você pode até questionar, eu gosto mais de um, gosto mais de outro, mas eu acho que ele é um álbum que eu considero perfeito, assim, cara. Tamo junto. Não tem nem o que pontuar mais. Muito bom, cara. Eu acho que tá nesse nível mesmo, cara. Então ficou aí na 8ª posição Who's Next do The Who. E em 7º lugar, uma das bandas mais importantes do hard rock americano. Da história. Da história, assim. Influente até hoje, tão nativa até hoje, que é a Aerosmith com Rocks. Que descasso. Que descasso, né, cara? E que difícil que é escolher um disco do Aerosmith. Exatamente. Bem porque difícil. Os caras têm, os anos 70 ali deles foi muito prolífico e, assim, cada disco uma coletânea, né, cara? Aí, muito bom, né, cara? Temos excelentes discos ali, tipo Toys in the Attic, tem Draw the Line. Perfeito, Mas o Rocks tem Rats in the Cellar, tem Back in the Saddle, tem Nobody's Fault. Back in the Saddle, se eu não me engano, o Sebastian Bach regravou com participação do Axl Rose, exatamente. né? Que legal. Cara, é pesado pra dedéu. Puta som, cara. Puta som. Nobody's Fault a gente falou, inclusive, no episódio de Trash, o Testament regravou também. Olha, né? Que foda, né, cara? É uma coletânea. Esse Rocks aí é um... Puta... É um descasso, né, cara? É um descasso. E aí é o melhor do Joey Perry, o melhor do Steven Tyler. Sim. Os caras, pra mim, no auge deles criativo, no auge deles, porque assim, depois o Aerosmith se perdeu um pouco, deu uma baixada, depois eles vieram com uma volta triunfante, com muita produção, com clipes na MTV, eles vieram com uma avalanche e se tornaram, eu acho que, maior até do que eles eram nos anos 70. Mas sem dúvida. Mas se não fosse esses anos 70 e esse auge criativo deles, para eles se tornarem uma das principais bandas do mundo, não ia existir tudo que aconteceu depois. Cara, só se olhar a cena de rock nos Estados Unidos, né, cara? Assim, compara a cena de rock nos anos 70 dos Estados Unidos e da Inglaterra, como a Inglaterra tava... pauleira, era cara. Muito mais coisa, né? Muito mais coisa. Não que não existissem coisas boas nos Estados Unidos, mas a gente vai ver na própria lista aqui, né? Sim. Era um Aerosmith, era outra coisa que aparecia aqui. Enquanto tudo estava acontecendo ali no Reino Unido, ali, não só na Inglaterra, mas no Reino Unido, os Estados Unidos ainda, vamos dizer que engatinhava nisso, Eles estavam assim, tinha outra onda ali rodando, né, cara? Exato. O rock tava em alta, obviamente, mas eu acho que ainda não tava no momento que veio a ser depois, assim, que é o... Exato, claro, né? Então a gente falou de Aerosmith, a gente pode falar de bandas que a gente nem vai citar aqui, tipo Grand Funk, que foi importantíssima. Em outras vertentes, a gente tem ali, sei lá, um Lynyrd Skynyrd fazendo muita coisa boa no Southern Rock. Mas são expoentes. Expoentes, mas não tinha o impacto que tinha a cena britânica, né, cara? Exatamente. É a impressão que eu tenho, né? Eu não vivi essa época pra falar, mas a impressão que eu tenho com as bandas e com os hits é essa, assim, que os Estados Unidos estava, assim, um pouco atrás do que estava na Inglaterra. E o Aerosmith, acho que estava ali, cara, carregando nas costas grande parte disso, cara. E o legal, assim, né, que meio que moldando
um hard rock norte-americano, assim, né? Que depois do Aerosmith... Inverte, né? Exato. A gente vai falar no episódio dos anos 80 muito disso, né? Exatamente, né? Que depois, como que ele é influente pro que vem depois ali, né, Perfeito. cara? É muito foda isso, né? É isso. E, porra, e aí... Rocks é fantástico, né? Também outra coletânea aqui, né? Que a gente tá falando só de coletâneas por enquanto. O nível tá bem alto e vai subindo cada vez mais, né? Sem dúvida alguma. É isso aí, Aerosmith Rocks. Sexto lugar, acho que uma das marcas mais poderosas da história do rock, né, cara? Eu não vou nem assim, uma banda impressionante, mas mais que uma banda, uma marca, né? Que quem não conhece rock and roll sabe quem a gente tá falando. Estamos falando de Kiss com Destroyer. Que disco impressionante também, né? Cara, e o impressionante do Destroyer é porque... Eu vou te perguntar o teu disco favorito. O meu é o primeirão, do Pinho, acho que é o Creatures of the Night. Qual que é o teu disco favorito? O meu também é o Creatures of the Night. Uhum. Então, assim, não é o disco favorito de nenhum dos três. Só que a gente não pestanejou na hora de pegar o Destroyer aqui e colocar na lista, porque ele é realmente icônico. Ele traz músicas que transcenderam, que são hits até hoje. A turnê aqui, tô até com a camiseta da última turnê do Kiss, que é, né, mais uma última turnê do Kiss aí, né? Faz 30 anos que eles fazem a última turnê. Mas realmente eles estão quase com 80 anos aí. Eu acredito que está perto do fim, porque por razões óbvias. E eles abrem o show com Detroit Rock City, que abre o Destroyer, né? Tem Shout It Out Loud, tem King of the Nighttime Word, tem Beth, que ninguém dava nada, virou um hit que até hoje, nessa turnê de despedida, sem o Peter Criss, estão lá tocando Beth. God of Thunder é o momento alto do show que estão tocando até hoje no show de despedida. Eles tocam praticamente o disco inteiro, né, velho? Eles tocaram no último turnê praticamente quase, tudo, né? Pelo menos metade. Essas que nós falamos, tocam todas. E God of Thunder é uma música esperada, que o Gene baba sangue lá, vai lá pra cima do palco. Então, assim, a capa icônica foi copiada várias vezes. Sim. Então, é realmente um disco que a gente consegue definir o Kiss usando esse disco, mesmo não sendo talvez o nosso preferido disco do coração, mas é um disco muito forte. E é aquele momento pós o Alive, que a banda estourou no Alive, né? A gente sabe disso, os 3 primeiros discos ali passam batido, a banda estoura no Alive. Aqui é o primeiro disco pós-sucesso. Com a banda já num nível acima, né? Então acho que tem esse fator também. Eles dando a resposta, né, cara? E tipo assim, segmentando o caminho que eles trilham até hoje ali, né? De ser uma banda de rock muito querida por todo mundo, né? Por todos os fãs. Com personagens muito bem estabelecidos. E se moldar como essa grande marca Kiss, assim, né? Que transcende a música, que os caras fazem desenho, quadrinho, roupa, filme, enfim, né? Tirando as influências à parte, ó... O filho do Neto gosta de Kiss pra caramba. Meu filho gosta de Kiss. Então, assim, até a molecada de hoje, quando vê, né, aquele visual do Kiss, as coisas em torno do Kiss... Eles viram super-heróis, né? Viram super-heróis. Eles viram. Então, assim, é muito forte isso na banda, né? Tirando o som, que é maravilhoso. E o lado musical, assim, desculpa aí quem critica, mas, cara, é impossível você não gostar de Kiss, né, cara? Na nossa opinião aqui, é uma banda... Gostar, as pessoas podem. Agora, falar que é ruim, começar... Eu conheço gente que fala que é ruim. Não é assim, né? É um respeito. É o puro creme do hard rock, do rock and roll, assim, cara, que... Principalmente essa fase. Essa fase dos 70. É maravilhosa. Depois tem muitas críticas que eu entendo ao vai e vem do Kiss, né? Que flerta com estilo, flerta com outro, conforme a onda musical, né? Fizeram um disco puxando pro disco music, fizeram o disco puxando pro grunge, fizeram o disco puxando pro hard farofa. Quem critica tá errado. Mas tem todo o direito de estar errado. Tem todo o direito de estar errado. Mas não podemos negar que essa primeira fase do Kiss é muito consistente. É muito boa. Tem muita qualidade. Vai até o Rock and Roll Over ali. É um negócio até o Alive 2 ali e tal. É realmente um nível muito alto. E por isso tá no nosso 6º lugar aí, Kiss com Destroyer.
Já puxa então a nossa quinta posição, uma das maiores bandas de todos os tempos, fortíssima. Não sei dizer se tá na atividade ou se não tá, porque não tá, mas de vez em quando a gente vê uma turnê rolando aí, que é o Queen, o Pim já deu aí a dica, né? O grande Queen, do grande Freddie Mercury no seu melhor momento com Night at the Opera. O News of the World também, eu também penso nele quando eu penso em discos definitivos do Queen, por exemplo. Sim. Nos anos 70. Nos anos 70, aí, né? porque são discos que têm hits. Apesar que o Night at the Opera ele não é um hit álbum, igual o Alice Cooper nós falamos. Tem talvez a principal música do Queen, e para mim a melhor música de todos os tempos, que é Bohemian Rhapsody. Que não é assim que fala, é Bohemian Rhapsody, mas eu não vou enrolar a língua pra falar, a gente fala Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody de bom também. E Love of My Life, que é uma música também. Love of My Life uma grande balada, hit, né? Mas eu acho que o grande lance desse disco aí é o choque que eles causaram com o que eles se propuseram a fazer, né? Eles foram, parece que na contramão do que era pra fazer. Né? Eles não fizeram nada progressivo, apesar de ter uma pitada de progressivo. Eles não fizeram nada rock and roll cruzão, apesar de ter alguma coisa aqui. Eles juntaram elementos de sinfonia, coisas de culturas diversas do mundo todo. Cara, é um experimento esse disco. É um experimento, né, cara? E ainda assim, não é um experimento que assim, é só aquele fã de rock and roll que curte. Não, cara, ele quebrou barreiras, é extremamente palatável. Um disco que Bohemian Rhapsody, apesar de ter lá 7 minutos, quanto tem Bohemian Rhapsody? 6 pra mais. Pra mais, tocava em rádio, toca em rádio até hoje. Até hoje. MTV, cara... É incrível. É um símbolo do Queen e do rock dos anos 70, essa música, né? Ela transcende. E por isso o Night at the Opera virou um ícone da música, né? A questão é essa, e é por isso que ele está aqui. Agora, na nossa quarta posição, nós vamos falar de um disco de uma super banda. Não dá pra falar que... Dream Team. Dream Team. Dream Team. Talvez também não seja um disco com tantos hits, né? É um disco curto. Eu já dei bastante disco, a galera já matou o que é. A gente vai falar de Rising do Rainbow. Cara, isso realmente é uma obra-prima, mas ele é curtinho. Ele é curtinho, tem um hit, só que, pra mim... já faz o estrago que precisa, né? Eu falei que Bohemian Rhapsody pra mim é a melhor música de todos os tempos, e essa, sem nenhuma dúvida, pra mim é a segunda melhor música de todos os tempos, que é Stargazer, do Rainbow. Cara, e aí, o que vocês falaram, né? O Dream Team, né? O super banda, Ronnie James Dio no vocal, o Blackmore, o Ricardinho Pretomais na guitarra, o Cosme Jimmy Bain no baixo, o Cosme Powell na bateria, pronto, cara. Muda o mundo. Você junta esses caras, você muda o mundo. E é muita coisa eu acho muito foda no Rainbow, assim, né? Como que, apesar dele ainda estar muito calcado nesse hard rock dos anos 70, eu enxergo muito nele um início, assim, um começo de uma luz de algo que vai ser muito utilizado no power metal, cara. Que são... Ele tem um quê, assim... Sim, faz todo provavelmente sentido. O Halloween utilizou, porque ele tem essa pegada um pouco mais de música clássica. Sim, total. As neoclássicas, exatamente. Então ele já começa ali uma sementinha do que bandas como, sei lá, o Halloween lá nos anos 80 vai pegar e incorporar no som deles e fazer a história do jeito deles lá, né? É uma banda extremamente virtuosa. Muito virtuosa. Com elementos neoclássicos. Cara, fato. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas você tem toda a razão. É uma cama pro que vai vir a ser apesar de não ser um power metal, é um hard rock, é aquele som... Ele já começa também a querer flertar um pouquinho com o heavy metal, né? Tem um quezinho ali, assim. Mas, porra, eu acho que é um dos melhores discos de todos os tempos, assim, né, cara? Já a abertura com Tarot Stargazer, cara, é impressionante, né, velho? Não, é um discaço. Os caras, assim, né? Sei lá, o Blackmore mesmo, ele devia estar
puto da cara com tudo que aconteceu no Purple depois da saída dele. Falei, cara, vou pegar os melhores músicos aqui, vou montar uma banda foda. Esse é o segundo disco do Rainbow. Ele já lança um primeiro disco que é bom. E aí, mas esse é definitivo. Aí ele vem com Rising, que, cara... depois ele vai pro Long Live Rock and Roll também. É uma pedrada, né? Ainda com o Dio ali, né, cara? E assim, faz história, né, velho? Ele pega o Dio ali, que era um cara já experiente, mas que não tinha, assim... Não era tão famoso na cena do rock and roll, assim, ele era do Elf, ele que fazia um som bem diferente do que é o Rainbow. Inclusive, o Elf é a base da banda do Rich Blackmore Rainbow no primeiro disco, exatamente. Depois que ele mexe os pauzinhos e faz a banda do jeito que ele queria e mantém o Dio, né? Mantém o Dio, exato. Aí faz essa super banda. É uma super banda, e assim, cara... nossa, primeira vez que eu escutei isso, eu não acreditava, né, velho? Porque você pega... sei lá, um disco dos anos 70, assim, ele ser tão virtuoso, com músicas tão elaboradas. Assim, é forte, é muito forte, assim. Bom, que não dava pra esperar menos, né? Com o Dio cantando um absurdo, como sempre cantou, o Blackmore matando a pau ali, quase pau, um monstro sagrado da bateria, né? E o Jimmy Bain também, que é um cara extremamente competente, que tocou com todo mundo, um grande profissional, pô. E pouco falado. Pouco falado. Depois tocou muito com o Dio, assim, sempre acompanhou os caras, né? Mas impressionante, pra mim, disco fundamental aí da história do rock and roll. E dá origem pra um dos melhores discos ao vivo também, né? É verdade. Da história, né? Porque na sequência já verdade, né? cara. É foda, cara. Descasso. Então, na quarta posição aí, o Rising do Rainbow. Então vamos lá para top 3, chegamos no nosso pódio aí, 3 gigantes, e aí, terceiro lugar, vamos de Van Halen, primeiro disco da banda, definitivo, é o que eu mais gosto da banda, para mim é o melhor, de uma discografia muito rica, porque o Van Halen, ele tem uma ou outra escorregadinha ali, mas tem um nível altíssimo na qualidade dos lançamentos, e esse disco aqui, ele vem para mudar a história da música, principalmente mudar a história da guitarra, por causa de um ser chamado Ed Van Halen, que chegou no meio lá dos anos 70, tocando aquele Eruption com 500 dedos na guitarra, e todo mundo falou, que porra é essa? Imagina mete uma Eruption no segundo na segunda música do disco, né? Na segunda música do primeiro disco da banda. E aí imagina a galera foda espalhada pelo mundo, que não existia essa transição de informações que tem hoje, que não sabe, nunca tinha visto o Ed Van Halen na sua frente, muito menos pensar num vídeo dele que não existia, colocar o bolachão, colocar o vinil para tocar e a guitarra som. Começar a fazer aquele... Você imagina a cara dos guitarristas a hora que ouvia aquilo primeira vez, porque é um som que... Como que ele tá fazendo aquilo? Impressionante, cara. Impressionante até hoje. Até hoje você ouve alguém fazendo, você... nossa, que legal, né? Claro. As coisas foram desmistificadas, né? Ali, logo depois que ele lança o disco, mas impressiona, cara. E pegando com esse olhar de que isso foi feito ali nos anos 70, no comecinho dos anos 70... É um alienígena, né, cara? Um alienígena. Eu acho que o Van Halen, primeiro disco do Van Halen, ele é uma revolução na música, assim, né, cara? Eu acho que na guitarra, talvez, assim, é um dos caras mais importantes. Todo mundo fala, né? É Jimi Hendrix, depois a segunda revolução na guitarra é de Van Halen. Isso é quase que unânime. E pra mim foi o maior de todos os tempos. É o cara que, pra mim, o disco é uma revolução, assim. Ele muda a história do rock, da música, assim, de uma forma que, na minha opinião, acho que nenhum outro disco fez com tanta força depois dele, assim. Tiveram outros grandes movimentos, mas o primeiro disco do Van Halen é assim, cara... sei lá, é tipo o descobrimento da bomba nuclear, assim, cara, porque é muito, muito, muito impactante, né, E velho? ainda assim, um disco cheio de hit. Não, só hit, né, extremamente musical, a gente Talk About Love, Running with the Devil, James Cry. Puta, é um descasso cheio de música famosa que eles vão tocar aí, né, a carreira toda.
Cara, é impressionante. É um disco, assim, de estreia de banda, um dos maiores. A gente já falou isso várias vezes, né? Um dos maiores discos de estreia de todos os tempos, né? Ele é tudo isso que a gente falou, né? Ele é revolucionário, ele é técnico, ele é muito bem tocado, ele é bem produzido. E acho que o mais importante de tudo, ele é extremamente divertido, né, cara? Ele é um disco, assim, você coloca da primeira à última música, ele passa e você, escuta e quer mais, você quer escutar de novo, de tão bom que ele é um disco muito divertido, né? Demais, né, cara? Demais. É uma fórmula que trouxe a genialidade, a técnica do Ed, a robustez da cozinha do Alex Van Halen na bateria, com o Michael Anthony no baixo, backing vocals muito bem feitos do Michael Anthony, e o carisma, e a diversão e o carisma do David Lee Roth, que figura no meio disso tudo e dá essa combinação. Uma liga perfeita. É uma receita de um sucesso. É um blend do hambúrguer perfeito, né, cara? Exatamente. É isso aí. Muito bom. Então ficou aí na terceira posição o primeiro disco do Van Halen. E em segundo lugar, uma das maiores bandas de todos os tempos. Sem dúvida. Vamos falar aí de Deep Purple com Machine Head. Esse também acho que a gente não teve muita dúvida, né, cara? De colocar aqui o disco que representa o Deep Purple nos anos 70, né? Claro, a gente sabe que a banda, ela toma toda uma força ali no In Rock, né, cara? Então, isso que eu ia falar, o In Rock é muito foda, ele é muito bom ali, mas eu acho que o Machine Head, ele é muito representativo ali, né, cara? Sem dúvida. Eu acho que é o disco que tem o maior clássico deles até talvez hoje. Uma das músicas mais famosas do rock and roll no mundo. Sem dúvida, uma das músicas mais copiadas e tudo, né? Com Smoke on the Water, né? Sim. E também vem com outros grandes hits como Highway Star. Exato, perfeito. Então, assim, é um disco que pro Deep Purple ajudou muito ele a seguir os passos ali, que nem o rock. A gente curte, tá? Um disco primoroso. É maravilhoso, assim. Mas assim, na hora que fala do Machine Head, brilha o olhinho, né? Assim, você fala, nossa, ele é um divisor de águas ali, né? E acho que é o disco, assim, né? Porque quem já leu ou ouviu alguma coisa sobre o Deep Purple sabe que o Deep Purple ele é formado eles chamam de MK, né? São formações, né? Eu acho que o Deep Purple, o Machine Head é o disco que realmente... Esse é o Deep Purple de Purple. Esse é o Deep Purple do MK2, é esse cara aqui. Você fala específico MK2. Assim, né? Aqui o MK2 no seu máximo ali, né? Sim. Porque a gente vai ver que depois eles lançam outros discos, aí muda a formação, entra as coisas, mas eu acho que e não só do MK2, mas é um disco muito, muito representativo pra banda, assim, né? Sim, isso que eu ia falar. É um disco que eu acho que a banda em si considera como um dos mais importantes. É um dos mais importantes pra banda, porque, eles explodem e viram uma das maiores bandas do mundo ali, né? Sim. E pra quem escuta, assim, cara, escutar Machine Head ali que ele é de 73, eu acho, 74. Assim, cara, isso era pesado pra cacete, né, velho? Ninguém tava fazendo um som tão pesado que nem eles faziam aqui, né? Então ainda tem isso ainda, né, cara? Como ele é importante pro rock and roll, pro hard rock, até pro início de algo mais próximo do heavy metal ali. Nessa fase, cara, essas bandas que a gente tá falando aqui, elas são inspiração pra todo mundo. Pra tudo, cara. Então, exato, mas é hard rock? Sim. mas é metal? Também, né? Tipo, é tudo muito misturado. É uma influência muito grande, né? Se você for pegar, sei lá, tipo, o Judas Priest, o Iron Maiden, os caras piravam. Beberam nessa fonte, né? Aliás, sem o Ian Gillan não existiria Bruce Dickinson. Perfeito, exatamente. É o pai do Bruce Dickinson. Não só ele. E aí, cara, é um disco fenomenal, né? A gente já falou de Blackmore ali, algumas posições abaixo. Aqui, verdade, hein? Aqui o cara... Blackmore aqui na lista, hein? Mais uma pede música no Blackmore. O cara matando a pau aqui, falamos de Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, E o mais legal que esse time consegue é que, sim, são melodias muito fortes, é muito musical, só que também é muito técnico. Na hora que você vê as linhas do Ricardinho Pretomais, você vê as linhas de batera ali do Pace, cara, é de arrepiar, o queixo cai. Eu acho que esse era o barato das bandas aqui, desse set aqui que a gente fez. Eram bandas que eram extremamente técnicas, fazendo música muito
Era muito fora da curva pra época. Assim, era muito musical, era muito fora da curva pra época, tecnicamente, mas, cara, hits. São hits, cara. É muito musical. Você pega Smoke on the Water mesmo, que é a música mais famosa, ou Highway Star, enfim. Elas são muito técnicas, mas, cara, elas são hits, né, velho? A gente foi no show do Deep Purple esse ano, a gente até comentou. Cara, você viu, eu via galera, assim, um moleque mais novo que nós, pior que começa a falar Highway Star, o moleque quase morrendo ali, cara. Verdade, velho. Tinha um cara ali, cara, eu pensei que o cara ia infartar um moleque ali, velho. De tanto que ele cantava, era mais, sabe, devia ser uns 10, 20 anos mais novo que eu, o moleque louco, velho. Porque é muito forte, né? E a gente já é uma geração bem mais nova da galera que aproveitou, né, cara? Exato, a gente veio 10 anos depois, né? Começamos a nascer 10 anos depois, né? Exatamente, né, cara? Quando a gente nasceu, os caras já estavam com 15 anos de estrada já. Então, e a gente tá aqui falando deles até hoje, né? Você vê a força dos caras, né? Puta, foda. O segundo lugar, merecidíssimo, de Purple com Machine Head. Antes de falar do primeiro lugar, vou pedir pro Pim puxar o primeiro lugar aí pra ter a honra. Mas antes de falar, eu vou provocar vocês aqui. Antes de falar o primeiro lugar, qual banda importante, qual disco importante dos anos 70 que não entrou nessa lista, que não coube? Eu vou falar um que me incomoda de não estar aqui na lista, mas é que a gente não conseguiu tirar nenhum. Highway to Hell do AC/DC. Qual mais? Cara. Qualquer coisa ali anos 70 do AC/DC, né? High Voltage poderia estar aqui. Gosto muito do Dirty Deeds, poderia estar aqui. Qual mais? Eu puxaria aqui um Nazaré. Hair of the Dog. Importante pra caralho, né? Eu gosto muito, acho uma banda muito importante. Eu já até falei aqui, o Grand Funk Railroad. Eu colocaria ali um E Pluribus Funk, alguma coisa assim. Bad Company. Um Bad Company a gente poderia UFO. UFO. Não falamos do UFO. A gente poderia colocar o Uriah Heep. Você falou do Bad Company, o Free mesmo, cara, nos anos 70, exato. né, cara? A gente poderia colocar o Uriah Heep aqui também, né? Alguma coisa ali. Uriah Heep, cara. Assim, muita coisa. Muita coisa. Dá pra fazer mais uns 2 top 10. Muita coisa. Se a gente for pegar outros artistas, o meu artista favorito, ele lançou grandes discos de hard rock. O David Bowie, ele tem discos ali que poderiam estar aqui, cara. Verdade. A gente pega um Space Oddity aí, a gente poderia pegar o próprio... Agora foge a porra do nome aqui. Aladdin Sane? O Aladdin Sane, pô, tem muitos discos aqui que poderia estar aqui, né, velho? A gente vê como é rica a cena do hard rock nos anos 70, né? Muito promissora e os caras produtivos, né? Eles sempre fazendo muita coisa, né? Exatamente. Às vezes 2 discos no ano. Era praxe. Era praxe. Então, depois de essa roupa suja... Scorpions, não falando nada de Scorpions. Scorpions anos 70. Nossa senhora. Scorpions lançou coisa boa pra caramba ali, né, velho? Aguarde o vídeo anos 80. Então, vamos lá, Pim. Quem é o número 1 aí dos discos definitivos de hard rock dos anos 70? Quem tava ouvindo a gente conversar aqui, falando, mas os caras falaram de UFO, falaram de Grand Funk, falaram de AC/DC, mas não vamos falar do LED? Vamos falar do maior de todos? Do maior de todos. Falando de hard rock, não tem, né, como não colocar Led Zeppelin na primeira posição. Eu vou te falar até mais. Pra mim, a maior banda de rock de todos os tempos foi o Led Zeppelin, cara. Eu acho que o que eles fizeram... Arrepio, cara. No período que eles estavam... Infelizmente, foi um período curto, um pouco mais de 10 anos. Curtíssimo. Mas os caras eram muito grandes. Os caras, assim, imagina, era um mastodonte. Era uma revolução. Era uma revolução música, que eles fizeram, né, cara? Era... Puta que pariu. Tipo assim, como que eles conseguiram, assim... Cara, é muito grande, né, velho? É algo assim, medidas as devidas proporções, é algo que a gente só vê, tipo, em Beatles, assim, a devoção que o público tinha, o tamanho que os caras tinham. Os caras, nos anos 70, eles já tinham um avião próprio pra viajar, cara. Coisa que era impensável, velho. Sim. Era um negócio muito, muito grande, né? E o Led Zeppelin, cara, é impossível se falar em grandes clássicos do rock, do hard rock, e não sem falar de LED, né, cara? Aqui nós vamos colocar um disco que eu acho que é... Um dos que mais tem... mais emblemático, mais emblemático, tem mais hits, talvez, né? O disco é perfeito, né, mas cara? assim, aqui tem bons discos, o LED dos anos 70 ali, né? Cara, daria pra escolher 2 ou 3 aqui fácil. Pra mim, eu entendo, eu acho que ele
Teria que ser ele. Eu não, não é meu disco favorito. A gente tá falando de Led Zeppelin 4, a gente não falou aqui, mas eu, por exemplo, eu acho o Physical Graffiti um disco maravilhoso. Pra mim é meu favorito. Pra mim, eu acho que o Physical Graffiti é o disco assim, outra pegada, talvez não tenha tantos hits, mas, cara, Led 4... Mas o meu favorito já é o 4, o 4. E eu não tiro o mérito dele. Mas ele é o principal, tem que tá aqui, ele tem que ser esse cara. Mas aí a gente tem Black Dog, que é um negócio... tem Starway to Heaven, Puta que pariu. Rock and Roll, Starway to Heaven. Então, mano, são referências até hoje. Hoje você vai nos bares, vê as bandas tocando um rock and roll... Um vai tocar rock and roll aqui, outro vai tocar Starway to Heaven ali. E, cara, o mundo não seria o mundo sem esse disco, né, cara? Não seria, cara. Ele é muito importante, né? Por tudo, assim, por tudo que envolve ele aqui. Eu acho que esse pá, não tenho certeza, mas é nele que ele começa com aquelas coisas dos símbolos deles ali, né? Na capa não tem, né? Mas eu acho que no CD talvez no CD. Eu acho que foi ali. Na capa eu tô tentando lembrar, assim... Eu não sei se foi a capa é bem simples, nem Led Zeppelin tem escrito na capa. Exatamente. E, porra, é um descasso, né, velho? Mas realmente é um disco muito importante ali, né? Eu ia falar que é uma marca registrada do Bonham, o auge da obra do Bonham, né, cara? Mas eu acho que é auge da obra de vários ali, né, cara? O Jimmy Page também tá excepcional, o Plant também tá foda, cara. John Paul Jones. O John Paul Jones também. Eu acho que a banda inteira ali não tem... Por isso que esse disco é primoroso, né, cara? Todo mundo tava... E o Led Zeppelin é uma banda muito impressionante, né, cara? Você pensar que os caras começaram no final dos anos 60 ali, foram até meados dos anos 80, produziram... Acho que acaba em 8-0 mesmo, né? Acaba em 80 quando com o falecimento do Bonham, né? Sim. Mas cara, tudo que eles fizeram é ouro puro, né, cara? Eu acho que o LED 4 é assim, é o expoente, assim, né? O que melhor representa toda essa riqueza dessa carreira dos caras, né, eu acho que é isso. A banda tava madura, exato, já num auge. No auge de comercial, de técnico, os caras experimentando muito ali, né, tem clássicos, tem hits. Exato. Cara, não tem o que falar, não tem por que não tá aqui, né? Eu acho que é um dos discos mais importantes da história do rock, assim. Sem dúvida. Do que pra mim é a maior banda de todos os tempos. E nós já falamos aí vários que doeu o nosso coração de a gente acabar não conseguindo incluir, mas se tem mais, manda aqui nos comentários, fala aí pra gente qual mais os discos relevantes e definitivos aí do hard rock nos anos 70, e a gente volta então num próximo episódio com os anos 80, beleza? É isso aí. É isso aí, galera. Valeu. Falou.